Olá, como estão? Agora vamos falar da tarefa 3 da prova oral do Ciele. A tarefa 3 é um exercício de interação oral, né? Então, você vai ter que escolher entre duas situações. Esta tarefa é uma tarefa de interação oral, mas você não vai precisar ouvir nenhum áudio. Você vai ter que ler e escolher entre duas opções que serão apresentadas. São situações do dia a dia. A primeira situação que você vai ter que escolher entre duas opções é sempre do âmbito pessoal. Então, você terá até 1 minuto para escolher entre duas opções. Depois disso, você terá 30 segundos para preparar o que você vai dizer, ok? É muito importante que você cumpra com todos os pontos que aparecem no próprio exercício e que se atente a qual é a conjugação que você tem que usar. Isso é muito importante, porque no âmbito pessoal tem que ser utilizado uma linguagem informal. A segunda parte do exercício 3 também você vai ter que escolher. É o mesmo processo entre duas opções, só que é uma situação do âmbito público. Então, isso faz toda a diferença, porque quando você vai ter que se dirigir a alguém que você não conhece, você tem que usar a linguagem formal, o tratamento formal. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora de fazer o exercício. O exercício 3 é um exercício muito rápido, porque imagina, você tem 1 minuto para escolher entre duas opções e só 30 segundos para se preparar. E a sua resposta tem que ter até 1 minuto 30. Então é muito importante que você dê uma resposta completa. Não se trata de dar uma resposta curta somente para se livrar. Não. Você tem que dar uma resposta boa, cumprindo com todos os pontos do enunciado, porque esse já é o terceiro exercício da prova oral. Então já é o nível B1. Então é muito importante que você dê uma resposta completa, utilizando uma linguagem boa. É um exercício que eu considero um pouco mais simples. Por quê? Porque é uma situação do dia a dia. Então, não é uma coisa muito diferente. É uma coisa que eles apresentam sempre situações possíveis, como você desmarcar um médico, ou ligar para um amigo, para convidar para ir para sua casa. Então, são situações corriqueiras. Mas é muito importante estar atenta ao tempo que você tem, para não dar uma resposta muito curta ou não passar essa quantidade de tempo. E também é muito importante que você se atente ao tempo que tem para escolher, que no caso vai ser 1 minuto, porque se você não escolher, o sistema vai escolher por você uma das duas situações. Então, isso não é legal, porque você tem que ver. De repente, são duas situações que são diferentes. Então, você tem que olhar qual situação você se sente mais seguro para falar sobre. Então, todos os pequenos detalhes, do tempo que você tem para escolher, a duração que você tem para dar a duração da sua resposta, são todos pontos muito importantes, assim como saber qual é o pronome de tratamento que você usa para responder cada uma. Então, a primeira, como é da área pessoal, é a linguagem informal. A segunda, como é do âmbito público, é uma linguagem mais formal, tá bom? Um abraço!